O corpo de uma mulher jazia deitado de bruços no meio do vestiário do pavilhão de esportes de uma renomada escola inglesa. O sangue que encharcava sua blusa do pijama vinha de um tiro no coração e claramente foi a causa da morte. A enfermeira e a vice-diretora que encontraram o corpo foram atraídas por uma luz bruxuleante vinda do pavilhão e vista por elas ao longe através das grandes janelas dos dormitórios da escola. As duas senhoras estavam em choque. A nova professora, Graça, era atlética, energética, cheia de vida. Não era tão querida pelas alunas, mas cumpria muito bem o seu papel. Como podia estar morta agora? Ficaram curiosos? Então vem comigo que neste episódio do Enredei Podcast vamos nos concentrar na história de um dos meus livros preferidos de Agatha Christie, Um Gato entre os Pombos. Oi gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast com histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de True Crime. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Aqui mergulhamos nas profundezas escuras e cheias de mistério de autores como Agatha Christie, Edgar Allan Poe e muito mais. Reservem seu lugar na cena do crime, enquanto exploramos as reviravoltas tortuosas das investigações policiais. Em cada episódio, desvendaremos os segredos escondidos nas páginas dessas obras literárias. A ideia deste podcast nasceu da minha paixão por estes livros que serão adaptados por mim em um formato mais atual e irão pouco a pouco revelar a solução de cada crime. Espero que vocês gostem tanto ou mais de mergulhar nesses mistérios quanto eu. E lembre-se, em cada conto de assassinato, mistério e suspense, nada é o que parece. Antes de entrarmos nos detalhes da trama, vamos situar Um Gato entre os Pombos no contexto da obra de Agatha Christie. Publicado em 1959, este livro traz o astuto detetive Hercule Poirot e sua trama mistura política, riqueza, educação e espionagem. A história se passa em Meadowbank, uma prestigiada escola para meninas, onde um mistério internacional se desenrolou. Se você já acompanha nossos episódios e já conhece um pouco da história da autora, pode pular um minuto agora. Se este é seu primeiro episódio do Enredei, vamos lá! Agatha Mary Clarissa Christie nasceu em 15 de setembro de 1890 na costa de Devon, na cidade de Torquay, na Inglaterra, e morreu em 12 de janeiro de 1976. Seus livros venderam centenas de milhões de cópias em inglês, além de mais algumas centenas de milhões em línguas estrangeiras, totalizando mais de 4 bilhões de exemplares. Agatha Christie foi pioneira ao fazer com que os desfechos de seus livros fossem extremamente impressionantes e inesperados, sendo praticamente impossível ao leitor descobrir quem é o assassino antes do final do livro. A própria Agatha Christie foi protagonista de um caso bem esquisito na vida real. Em um dos episódios extras, eu contei tudo aqui no Enredei. Para saber mais, dá uma olhada na lista de episódios e ouça O Desaparecimento de Agatha Christie. Antes de nos enredarmos neste caso, alguns recados importantes. Esse podcast é uma adaptação livre baseada no livro Um Gato entre os Pombos, e não é uma reprodução exata do conteúdo original. Embora ao fazer esta adaptação eu tenha me esforçado para fazer jus à obra, existem diferenças significativas na trama, nos personagens e nas configurações desta adaptação. As tomadas de decisões artísticas e narrativas foram feitas com o objetivo de criar um produto que respeite o espírito da obra original e, ao mesmo tempo, ofereça algo novo e emocionante aos ouvintes. Além disso, a adaptação não foi endossada ou aprovada pelos detentores dos direitos autorais do livro, e eles não são responsáveis pela adaptação ou por qualquer parte do seu conteúdo. Os crimes descritos neste podcast são ficcionais, ou seja, não são crimes reais. Por isso, contém spoilers das obras que serão narradas aqui.
Os nomes dos personagens foram trocados por nomes em português, para facilitar o acompanhamento e a evolução de cada um durante a história. Esta é uma história de ficção que tem todos os elementos que fascinam os fãs de True Crime. Recados feitos, bora pra história! Era uma vez... Brincadeira, gente! O ano letivo estava prestes a começar e Honória Bernardes observava o movimento animado de carros, alunas e pais que chegavam ao colégio. Ela era a diretora e sócia fundadora da renomada Meadowbank, um internato feminino famoso para onde a alta sociedade europeia e a nobreza asiática mandava suas filhas para uma educação impecável. Para a grande maioria das alunas que frequentavam a escola, sua sócia fundadora e vice-diretora, a senhora Crispin, e alguns outros membros do corpo docente, e aqui docente refere-se aos professores, instrutores ou educadores que têm a responsabilidade de ensinar e guiar os alunos, enquanto discente se refere aos próprios alunos ou estudantes que recebem essa instrução e estão em busca de conhecimento e habilidades. Então, voltando para a história, o corpo docente era perfeitamente capaz de dar as boas-vindas e acomodar quaisquer pedidos feitos pelos pais. Honória recebia em seu escritório apenas uma ou duas mães selecionadas com cuidado, que podiam precisar de uma atenção especial, fosse porque sua filha e aluna tivesse uma condição de saúde ou uma necessidade específica no aprendizado. Claro, existiam sempre, como em todas as escolas, aquelas mães mais difíceis, que exigiam um cuidado, e para elas, Cris, como era carinhosamente chamada a senhora Crispin, era perfeita. Apesar de sua aparência um tanto desgrenhada, era muito maternal e lidava muito bem com a ansiedade dos pais que deixavam suas filhas sob os cuidados da escola. Na confusão gostosa de um começo de ano letivo, todos estavam animados. As alunas, os pais, as professoras que já trabalhavam na escola e as novas professoras que vieram completar o quadro docente, como a professora de francês, a Madame Branca, e a professora de educação física, a senhora Soares. Além de Ana, a nova secretária da senhora Bernardes e até mesmo um novo jardineiro bonitão, que despertou o interesse de alunas e professoras jovens. Este ano estava particularmente desafiador. Honória vinha pensando em se aposentar, o que deixava a Cris bem temerosa. As duas tinham fundado o Meadowbank e trabalhado muito para transformar a escola no sucesso que tinham alcançado. E agora uma pergunta. Vocês já ouviram falar na teoria do caos? A teoria do caos afirma que o simples bater das asas de uma borboleta no Brasil pode gerar um furacão no Texas. Aquela famosa frase falada em alguns filmes famosos, inclusive no filme Efeito Borboleta. A teoria do caos determina que mínimas mudanças no início de um evento podem gerar profundas alterações futuras, o que tornaria o sistema caótico e imprevisível. Pois bem, alguns eventos políticos que tinham acontecido alguns meses antes em um distante país do Oriente Médio chamado Hamat teria efeitos surpreendentes no ano letivo de Meadowbank. Mas calma que a gente chega lá. Retomando o fio da meada, o primeiro dia de aula transcorreu normalmente e a rotina foi tomando conta do dia a dia da escola. Amizades entre as alunas novas e as que já estudavam no colégio começaram a se formar, através de interesses em comum, como por exemplo esportes, que foi o caso de Jennifer e Julia, duas adolescentes típicas inglesas. Jennifer era a filha de um rico industrial e a família de sua mãe era conectada ao governo. Seu tio era um importante membro da diplomacia inglesa. Jennifer acabara de chegar à escola, amava jogar tênis e encontrou em Julia a parceira ideal. As duas treinavam todos os dias e foram ficando cada vez mais próximas. Julia já estudava no colégio e conhecia bem Meadowbank. Seus pais não eram tão proeminentes, mas a mãe de Julia, Leonora, era uma figura única. Tinha trabalhado na contra-espionagem durante a juventude e era muito aventureira. Logo depois de deixar Julia no colégio, viajou para a Grécia e estava conhecendo o país por ônibus, mesclada à população local e sem itinerário definido. Além das duas meninas, havia uma nova aluna que estava ficando cada vez mais popular. Seu nome era Jasmine e ela era uma princesa árabe. Linda, riquíssima. Jasmine já tinha uma postura mais adulta e sedutora, e destoava das meninas inglesas mais reservadas e, por que não dizer, recatadas.
Aliás, gente, vocês já sabem que eu amo a Agatha Christie, mas neste livro particularmente, ela mostrou seu lado inglês snob, julgando os estrangeiros de forma um tanto negativa. Vale lembrar que quando ela escreveu a história, eram outros tempos, e o politicamente correto praticamente não existia. Enfim, voltando para Jennifer e Julia, Jennifer era uma apaixonada por tênis e queria ser atleta profissional, participar de torneios e campeonatos e levava o jogo muito a sério. Amou a nova professora de educação física e o novo pavilhão de esportes da escola. A professora Graça Soares era exigente, severa e um tanto brusca, mas estava fazendo com que Jennifer ficasse a cada dia melhor no tênis. Mas este é um episódio baseado em um livro policial, e lá no começo um crime foi cometido. Então vamos avançar um pouco para este ponto da história. O corpo de uma mulher jazia deitado no meio do vestiário do pavilhão de esportes. O sangue que encharcava a blusa do pijama de Graça Soares vinha de um tiro no coração, e claramente foi a causa da morte. As duas senhoras que encontraram o corpo eram Cris, a senhora Crispim, vice-diretora e sócia fundadora do colégio, e Maria Junqueira, a enfermeira da escola, que estava acordada à 1 da manhã cuidando da dor de ouvido de uma das alunas, quando percebeu a luz estranha no pavilhão e chamou Cris para juntas irem ver o que estava acontecendo. Em um primeiro momento, acharam que era uma aluna que marcou um encontro com algum rapaz de uma escola vizinha. Não estavam nem um pouco preparadas para se depararem com um corpo. A polícia foi chamada e também teve dificuldade de acreditar no crime à sua frente. Claro que esta é uma trama de Agatha Christie e este é só o primeiro crime, ou melhor, o segundo, se contarmos a morte suspeita do príncipe Ali, primo da princesa Jasmine, e seu braço direito, Beto, o tio de Jennifer. Ah, sim, lembram que eu falei sobre a teoria do caos? Pois então, o avião em que os dois se encontravam caiu no meio do deserto ao sair do país do Oriente Médio, onde o golpe tirou Ali do poder e o fez fugir às pressas, com o representante diplomático inglês que se tornara seu amigo pessoal e braço direito, Beto, o tio de Jennifer. Esta fuga havia deixado agentes secretos de diferentes nacionalidades em polvorosa, já que as joias de valor inestimável, que eram a garantia pessoal do príncipe, haviam sumido também. A especulação era que Ali tinha dado as joias alguns dias antes do golpe para Beto, que deveria tirar as joias do país antes que algo acontecesse com Ali. É aqui que a trama ganha mais uma camada. No meio da confusão no país, alguns ingleses estavam de férias em Ramat, entre eles a irmã de Beto, uma rica senhora britânica com sua filha adolescente Jennifer. Sim, Jennifer, que meses depois foi matriculada em Middlebank. Mãe e filha foram retiradas do país pelo serviço diplomático, que estava repatriando cidadãos ingleses que estivessem em Ramat, o país em questão. Voltando ao crime que tirou a vida da professora de educação física, a polícia foi chamada e começou a investigação imediatamente. Entrevistou o corpo docente e também os empregados da escola. Ao chegar no novo jardineiro, Adão, vocês estão sentados? Uma primeira reviravolta. Adão era um agente secreto infiltrado na escola para observar Jasmine, prima em primeiro grau de Ali, e, segundo as fofocas da aristocracia, a noiva de Ali, que podia de alguma forma saber sobre as joias. Afinal, seriam suas de direito. Adão se uniu à polícia na investigação do assassinato e manteve seu disfarce na escola. É neste cenário de conspiração internacional que um novo crime é cometido. Preparem-se. Jasmine, a princesa árabe, foi sequestrada. No dia de saídas com familiares da escola, uma limusine com motorista chegou ao colégio e levou Jasmine para se encontrar com seu tio, que estava de visita a Londres. Alguns minutos depois, uma outra limusine se aproximou e pediu para que a princesa fosse chamada. Esta sim era a limusine do Sheik, tio de Jasmine. E pronto, a polícia foi chamada mais uma vez. Mas calma que esta não será a última vez que a polícia será chamada em um curto período de tempo até Middlebank. Pouco tempo depois, no meio de outra noite, Cris, que não conseguia dormir, preocupada com a reputação de sua amada escola, que estava ameaçada com os últimos acontecimentos, viu novamente uma luz estranha no pavilhão de esportes. Desta vez não parou para pedir que alguém a acompanhasse. Foi sozinha até o pavilhão, mas ao chegar sentiu medo
e pegou um taco para se defender. Um taco de golfe em um dos armários abertos do vestiário. E a cena de terror se repete. Havia outro corpo de mulher deitado de bruços no pavilhão. Outra professora. Desta vez a senhora Vasconcelos, a professora de alemão e história, que era cotada como a sucessora nata de Honória Bernardes. A diferença desta vez foi na causa da morte, um golpe na cabeça. Vasconcelos caiu na frente do armário de Jasmin. Ela devia ter ido ao pavilhão vasculhar o armário de Jasmin para ver se encontrava alguma pista de seu paradeiro ou o porquê dela ter sido sequestrada. Mas acabou encontrando o misterioso assassino, que desta vez optou por não fazer muito barulho, preferindo o golpe na cabeça. Um assassinato e até mesmo um sequestro tinham abalado a reputação da conceituada escola, mas outro assassinato destruiria a escola. Desta vez a histeria não poderia ser contida, e foi então que Honória resolveu se adiantar e enviar um comunicado aos pais que viessem buscar suas filhas o mais rapidamente possível. A manobra visava tomar a iniciativa e mostrar a preocupação com as meninas, mas também forçar os pais que não estavam preparados para receber as filhas de volta em casa, antes das férias programadas, a repensarem em deixarem suas filhas onde estavam. A todas que quisessem ou não pudessem ser buscadas, a educação e excelência da escola seria mantida, mesmo com 2 professoras a menos. Middlebank ainda oferecia uma educação muito superior que outras escolas na região. A polícia estava perplexa e fez uma busca apurada dos antecedentes e álibis de todos na escola. Infelizmente, as principais suspeitas, ou seja, as pessoas novas na escola, as professoras ou as alunas novas, tinham álibis sólidos. Uma pausa na história para compartilhar com vocês que eu li este livro quando eu era adolescente, e um dos fatores que mais me fizeram gostar dele é que existe na trama uma adolescente obstinada e destemida que tem um papel fundamental para a solução dos crimes. Seu nome é Julia Ochoa. E vocês, gente? Tem alguma história ou personagem que você guarda com carinho na memória? Contem pra mim nos comentários do @enredepodcast no Instagram. Eu vou adorar saber e conhecer um pouco mais de vocês. Voltando para a história, como a mãe de Julia estava viajando e parecia quase impossível localizá-la, Julia ficou na escola, enquanto Jennifer foi buscada por sua mãe, quase que imediatamente após receber o comunicado de Honória. Com tempo livre extra, Julia começou a pensar em coisas estranhas que estavam acontecendo com as meninas. Claro que com os assassinatos e sequestro na escola, estranho era praticamente normal agora. Mas alguns incidentes que pareciam envolver a raquete de tênis de Jennifer e que deixaram Julia cismada começaram a parecer ainda mais misteriosos e importantes, fazendo com que Julia começasse uma pequena investigação própria. Desde que havia chegado ao colégio, Jennifer reclamava que a raquete estava desbalanceada, apesar de ter trocado as cordas antes do início das aulas. Como Jennifer tinha levado a raquete em sua viagem de férias com a mãe, ela achava que a raquete tinha estragado na bagagem. De tanto ouvir Jennifer reclamar, Julia, sua melhor amiga na escola nova, que tinha uma raquete velha, decidiu trocar com ela, já que a raquete de Jennifer pelo menos tinha cordas novas. Foi então que outra coisa estranha aconteceu. Uma mulher desconhecida apareceu com uma raquete novinha, em um dia em que Jennifer estava esperando por Julia na quadra de tênis, dizendo a ela que era um presente de sua madrinha. Jennifer queria tanto uma raquete nova que nem tentou entender melhor. Entregou sua raquete antiga a pedido da mulher e começou a testar sua nova. O que ninguém sabia, ou Jennifer lembrou, era que a raquete que deu para a mulher não era dela, e sim de Julia. O primeiro assassinato da professora Graça já tinha acontecido nesse momento. E pouco depois disso aconteceu o assassinato da professora Vasconcelos. 2 assassinatos no vestiário do pavilhão de esportes, onde os equipamentos de educação física ficavam guardados, inclusive as raquetes de tênis. Julia ficou encafifada. A raquete parecia cada vez mais ser a razão de tudo que estava acontecendo. Foi então que ela resolveu pegar sua raquete e levar para o quarto. Após o jantar, Julia se trancou no quarto e, com um pouco de engenhosidade, conseguiu perceber que o cabo da raquete havia sido mexido. Tirou o que parecia com massa de modelar da ponta e encontrou um saquinho de camurça com um conteúdo brilhante que inebria as mulheres do mundo todo. Pedras preciosas de diferentes cores e tamanhos.
As coisas começavam a se encaixar. Júlia percebeu o perigo que corria e resolveu pedir ajuda a um velho amigo da família, Herculano Pontes. Sim, olha o Herculano aí, gente. Nosso amado detetive belga faz sua entrada triunfal na história, finalmente. Herculano guardou as joias em um cofre no banco e partiu com Júlia para a escola. Após breves apresentações a Honória Bernardes, a polícia e a Adão, o agente infiltrado, Pontes começou imediatamente a trabalhar. A principal preocupação de Pontes era de proteger Júlia. Se as joias fossem o principal motivo para os crimes, então Júlia, que encontrou as joias, podia estar em perigo. Era preciso fazer com que as pessoas que estavam atrás do tesouro soubessem que as pedras não estavam mais em sua posse. Além disso, havia uma outra urgência: encontrar Leonora, a mãe de Júlia, o quanto antes. Uma observação feita por ela no dia que deixara a filha na escola no começo do ano tinha deixado Honória com a sensação de que não havia prestado a devida atenção a uma parte da conversa, que ficou em sua cabeça. Ela lembrava de Leonora contando que acabara de reconhecer uma pessoa dos tempos em que trabalhou para a contra-espionagem na escola e divariando sobre o que ela estaria fazendo ali. Mas vocês devem estar se perguntando: e o sequestro da princesa? Houve pedido de resgate? A polícia a encontrara? Onde estava Jasmim? Bem, vocês que ouvem o podcast conhecem Herculano. Alguns detalhes que lhe foram contados quando a polícia e Adão estavam atualizando sobre o sequestro, e mais algumas perguntas certeiras, somadas a uma pesquisa cuidadosa, fizeram com que antes mesmo de chegar ao colégio, Pontes já soubesse que o sequestro tinha sido armado. Não era real. A princesa Jasmim estava muito bem protegida na Suíça e nunca tinha ido a Middlebank. Estão surpresos? Pois bem, contrataram uma atriz para se passar pela princesa. Foi um golpe pensado nos mínimos detalhes. Um agente secreto se fez passar por funcionário do consulado inglês e cuidou de todo o trâmite para matricular a falsa princesa e assim infiltrar uma espiã na escola, na esperança que Jasmim fosse procurada por quem quer que tivesse as joias. Assim que a falsa Jasmim foi avisada na escola da visita do tio, os agentes tiveram que pensar rapidamente em uma solução e simular um sequestro pareceu a melhor opção. E como Pontes descobriu? Usando suas células cinzentas, é claro. Quando soube do sequestro e que não havia sido feito um pedido de resgate, Pontes começou a suspeitar. E a partir daí foi fácil para ele. Em sua conversa com a diretora, um ponto chamou sua atenção. A maioria das pessoas com quem conversou comentou que Jasmim parecia muito mais velha do que uma adolescente. Muito mais madura e até um tanto atrevida. Só que todos pensaram que era uma diferença cultural. No Oriente, as meninas se tornam mulheres bem mais jovens. Segundo a nossa querida autora Agatha Christie, que tem uns toques de xenofobia. Também ficou sabendo pela diretora Honória que Jasmim tinha sido transferida de um colégio na Suíça e que todo o trâmite tinha sido conduzido pelo consulado inglês. Quando a suposta princesa chegou à Inglaterra, foi um adido da embaixada quem a levou até a escola. Pontes então mandou uma mensagem para um grande amigo que trabalhava no consulado inglês na Suíça e ficou sabendo que ninguém da embaixada estava a par dessa transferência de escola, que a princesa Jasmim estava matriculada e cursando o ano letivo em uma das mais conceituadas escolas de lá. Mistério resolvido. O crime do sequestro foi um embuste arquitetado pelo governo inglês que enviou um agente para tentar interceptar qualquer aproximação de alguém relacionado ao príncipe Ali. Mas muita calma que tem mais reviravolta por aí. Afinal, esta é uma trama criada pela rainha do crime. Vamos recapitular então tudo o que aconteceu até este ponto da história. 2 assassinatos foram cometidos na escola. Primeiro a professora Graça Soares e depois a professora Vasconcelos. Os 2 crimes aconteceram no pavilhão de esportes. E agora sabemos por quê. Afinal, as joias estavam escondidas na raquete de Jennifer, que ficava guardada no pavilhão. Também aconteceu um suposto sequestro. A polícia andava bem ocupada. Mas por mais que o sequestro tivesse sido esclarecido, os crimes ainda não acabaram. Estão sentados? Uma nova professora é encontrada morta. Desta vez não no pavilhão de esportes, mas em seu quarto. A professora de francês, Madame Branca, tinha levado um golpe fatal na cabeça.
Os jornais entraram em polvorosa. O que estava acontecendo naquela renomada escola? 3 professoras mortas no primeiro trimestre do ano letivo? Por que as professoras eram alvo? Estamos chegando ao final do episódio e tudo vai fazer sentido. Para isso, vamos voltar um pouquinho na história. Lembram que eu contei que a mãe da Júlia tinha trabalhado na contra-espionagem na juventude e que ela viu alguém que ela pensou reconhecer na escola? Pois bem, assim que Pontes chegou na escola, ele acionou alguns conhecidos no governo e pediu para que encontrassem Leonora na tal viagem que fazia pela Grécia e que a trouxessem imediatamente para a Inglaterra. Para quem já acompanha o Enredeia há algum tempo, chegou o tão esperado momento de encaixar as peças do quebra-cabeça e criar uma armadilha. Só nos livros e nos filmes mesmo, tá, gente? Na vida real, nunca confrontem um assassino ou um suspeito de assassinato. Ele já matou antes e vai fazer qualquer coisa para continuar impune. Pontes começou a armar sua armadilha. A presença de Leonora era essencial para que a teoria de Pontes pudesse ser comprovada. Uma reunião de emergência foi convocada e aconteceu na sala da diretora Honória. Estavam presentes a diretora, a vice-diretora Cris, as outras professoras vivas, desculpa a brincadeira, do corpo docente, Pontes, um inspetor da polícia, a secretária da diretora e Adão, que tinha abandonado seu disfarce como jardineiro. Pontes começou falando sobre a ansiedade e apreensão que os crimes que estavam acontecendo no colégio vinham causando às professoras e às sócias do colégio. Existia uma constante desconfiança e medo de quem seria a próxima. Pontes assegurou a todas que as mortes iriam parar e que entre as pessoas que estavam na reunião havia um gato entre os pombos. Entenderam? Olha aí a referência, o título do livro. E vocês estão sentados? Adivinhem, em um momento cheio de drama, bem ao estilo de Agatha Christie, Pontes abriu a porta e deixou que Leonora, a mãe de Júlia, entrasse na sala. Assim que ela viu Ana, a secretária da diretora Honória, apontou e disse: "Sim, é ela." Por essa ninguém esperava. A eficiente secretária tinha trabalhado durante a guerra, eliminando alvos importantes do grande escalão dos inimigos. Leonora a viu algumas vezes e ficou impressionada com sua reputação de assassina fria e precisa. Bem ao estilo de Tom Cruise em Missão Impossível, depois da guerra, Ana tinha criado seu disfarce perfeito. De tempos em tempos, ela trabalhava como secretária de pessoas importantes e, ao receber um contato para um contrato de eliminação, sumia dizendo que sua mãe estava doente e precisava ficar com ela. Voltava sempre mais rica e procurando um novo emprego como secretária, para manter seu disfarce. Foi muito azar para ela que Leonora a tivesse visto, mas sorte que Honória não estava prestando atenção ao que a mãe de Júlia falava. E por que uma assassina de aluguel foi parar em Middlebank? Bem, Ana estava em Hamath, hospedada no quarto ao lado de Jennifer e sua mãe, e ouviu quando Beto estava no quarto da irmã e da sobrinha. Ficou curiosa em saber quem era aquele homem bonito que viu pelo reflexo da sacada. Se aproximou e viu quando ele tirou as pedras, e estava tentando decidir onde esconder. Até que viu a raquete de tênis da sobrinha e escondeu o pacote lá. Ana estava prestes a pegar a raquete quando ouviu barulho no corredor e voltou correndo para sua sacada. Depois disso, a irmã de Beto e sua sobrinha não saíram mais do quarto e foram evacuadas junto com Ana no dia seguinte pelo consulado inglês. Ana ainda tentou roubar o pacote da bagagem de Jennifer no caminho de volta a Londres, mas não conseguiu. Teve sucesso em descobrir o nome das duas e seu endereço, além de ouvir secretamente que Jennifer estava indo para Middlebank. Viu a vaga de emprego no colégio e pensou que a oportunidade era perfeita. Seria muito menos arriscado pegar a raquete na escola do que arquitetar um roubo na protegida residência da família de Jennifer. Lê do engano, como o caso mostrou. Não foi nada fácil. Ana tinha muita experiência como secretária, o que ajudou na hora de conseguir este emprego. Voltando ao momento tenso na sala da diretora de Middlebank, assim que Leonora apontou para Ana, em um pulo, a assassina puxou um pequeno revólver que estava em seu bolso e atirou na direção de Leonora. Honória, que estava a seu lado, deu um passo para protegê-la, mas Cris foi mais rápida e se jogou na frente das duas, e acabou sendo atingida.
Os 2 homens da lei foram para cima de Ana, conseguiram lhe tirar a arma e a prenderam. O inspetor e o agente secreto. Preparem-se porque tem mais reviravolta. E não é só mais uma. Lembram da terceira morte, a da professora de francês? Pois bem, Madame Branca foi morta porque tinha visto Ana saindo do pavilhão de esportes na noite em que a professora Soares foi morta. Branca não achou nada demais, apesar de ter ficado curiosa, mas logo depois o corpo foi descoberto e Branca viu sua oportunidade. Começou a chantagear Ana. Queria dinheiro, muito dinheiro. Mas a gente já sabe que chantagear um assassino nunca mesmo é uma boa ideia. Se já houve uma morte, outra morte para continuar a se proteger parece a solução mais fácil e rápida para o chantageado. Enfim, a ganância de Madame Branca foi seu atestado de morte. Bom, gente, então Ana matou a professora Soares, a professora Vasconcelos e a Madame Branca. Só que não. Pois é, o penúltimo plot twist será revelado. A professora Cris ficou muito mal com o tiro. Estava à beira da morte. Ela havia se jogado na frente de Honória para protegê-la. Sua consciência a vinha maltratando há dias. A querida e confiável Cris, em um acesso de ciúmes, matou a professora Vasconcelos. É isso mesmo, gente. Cris também era uma assassina. Não foi um crime planejado. Cris estava preocupadíssima com sua amada escola e a aposentadoria de Honória, e tinha certeza que, como sócia fundadora, seria a sucessora óbvia para Honória. Mas não foi isso que aconteceu. Honória deixou claro que considerava a professora Vasconcelos como seu braço direito e a herdeira de seu legado. Quando Cris viu mais uma vez a luz estranha no pavilhão de esportes e foi verificar sozinha, viu que era Vasconcelos e a golpeou na cabeça com um taco que pegou no armário do vestiário. Pobre Cris. Morreu no momento que confessou e pediu perdão a Honória no hospital. Como eu contei para vocês, este é um dos meus livros preferidos de Agatha Christie. Na verdade, é um dos meus livros preferidos de história policial. E ele tem tanta coisa e tanta história, é tão envolvente e interessante que eu recomendo muito para quem ainda não leu. Eu adaptei várias coisas de forma um tanto diferente do original para uma narrativa mais curta e fluida para o episódio. A autora explorou temas como a inocência da juventude, contrastando com a corrupção do mundo adulto, a importância da reputação e o impacto da ganância. Uma curiosidade interessante é que Christie se inspirou em sua própria experiência em escolas para meninas para criar o cenário de Middlebank. E você sabia que Um Gato Entre os Pombos foi adaptado para a televisão? Deve ser muito legal, mas eu não encontrei nos streamings aqui no Brasil. Retomando o fio da meada, se você prestou atenção quando eu disse que Cris ter matado Vasconcelos era o penúltimo plot twist, e está curiosa ou curioso para saber qual é a última reviravolta, lá vai. Lembram das joias que Herculano Pontes colocou em um banco? As pedras preciosas precisavam ser entregues a quem eram de direito. Pontes recebeu uma carta de um representante importante e ultra-secreto do governo que explicou que o príncipe Ali tinha deixado suas joias para uma jovem inglesa. Sim, era uma linda história de amor. O príncipe tinha conhecido uma jovem inglesa modesta que não estava à altura da realeza quando estudou em um famoso colégio britânico para rapazes. O príncipe se apaixonou pela filha de um de seus professores e viveu um romance proibido por algum tempo. Quando estava se formando e teria que voltar a seu país e seguir suas tradições, a jovem contou que estava grávida. Ali se casou com ela em segredo e os dois tiveram um filho. As pedras eram um seguro do príncipe que deixou claro que queria que seu filho herdasse tudo. Da noite para o dia, a jovem e seu filho pequeno ficaram ricos, muito ricos. A jovem pareceu muito sensata e equilibrada. Tinha tido esperança que Ali pudesse estar vivo e escondido. Mas infelizmente ele havia morrido no acidente de avião mesmo. Em um ato de generosidade, a jovem pediu que Pontes entregasse uma das pedras para Júlia, já que foi ela quem as encontrou. Tudo acaba bem quando termina bem. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje.
Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais. Lembrem-se que esta é uma adaptação livre da obra literária Um Gato Entre os Pombos, de Agatha Christie, e eu adaptei da forma que achei melhor para o podcast. Eu recomendo para quem ainda não leu que conheça a história original. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste em suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se você preferir, pode ouvir também no YouTube. Se puder, avalie e seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.